E quem está aqui no estúdio com a gente é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Obrigada pela presença aqui, Murilo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ivan. Uma satisfação estar com vocês aqui. Murilo, vamos lá. A gente observa agora um cenário bastante embolado quando se fala da segunda posição, ou seja, daqueles candidatos que vão disputar aparentemente com Bruno Covas, né? Porque Bruno Covas em nenhum momento deixou de aparecer numa disputa de segundo turno. Agora à frente do candidato Celso Russomano. O que dá para a gente analisar a partir desses números da mudança de cenário que houve aí em relação a esse segundo colocado? Olha, pela fotografia do momento, o Bruno Covas estaria no segundo turno, certo? O Russomano também tem uma boa vantagem sobre os demais, mas o Russomano vem caindo. As pesquisas mostram que ele está caindo. O que chama atenção mesmo, ao meu ver, foi o crescimento, um crescimento de 1 ponto do Arthur Duval, da Joyce. Essa turma de baixo, ela está crescendo, certo? Nós temos poucos eleitores indecisos, certo? O que mostra que o Russomano, ao mesmo tempo, para ele não ir ao segundo turno, ele vai ter que perder eleitor, ou ter voto útil contrário a ele. São as duas possibilidades que eu vejo para o Russomano não ir ao segundo turno, certo? Ele vai ter que perder, não vai ser através do eleitor indeciso que ele não irá. Ele terá que perder voto, certo? Ou voto útil. O que eu digo do voto útil? É o Gilmar Tato. O Gilmar Tato hoje ele é um problema na campanha do Boulos, certo? O crescimento do Gilmar Tato trava um pouco o crescimento do Boulos. O Boulos, ele vem nas outras pesquisas, como na nossa, com 13%. Ele também está com uma dificuldade de passar essa barreira dos 13%, ao nosso ver, pelo crescimento do Gilmar Tato, certo? Ao mesmo tempo, o Márcio França, ao meu ver, ele vai depender demais de um derretimento do Celso Russomano. Né? Quase que dá para falar que o crescimento do Gilmar Tato é bom para o Celso Russomano. Com certeza. O Celso na Russomano, corrida. Hoje, ele tem que torcer para o Gilmar Tato. Né? Eu queria falar... Quem diria, né? Quem diria? Bom, eleição, a gente estava falando justamente disso, né, Sheila? Do campo meio embolado ali, do meio de campo exatamente. embolado. Agora, nesse aspecto, desculpe, Ivan, a rejeição, os índices de rejeição, eles precisam ser levados em conta porque... o Murilo até falava aqui fora do ar com a gente sobre como aquele eleitor que ainda não se decidiu vai decidir na última hora, ele às vezes se norteia muito por aquele que ele não quer que vá de jeito nenhum, ou seja, o índice de rejeição acaba pesando. Com certeza, se a gente tiver o voto útil como a gente teve na eleição de presidente da República, certo? Eu acho que isso é um problema para o Russomano também, porque ele tem a rejeição mais alta, certo? Então a gente vê, se o eleitor tiver o voto útil, para onde vai isso aí? Isso vai depender demais das pesquisas das últimas 48 horas. Né? E aí, se a gente for levar em conta que a gente deu os números aqui daquela pesquisa estimulada, né, que o eleitor tem acesso ao nome dos candidatos. Quando a gente olha para a espontânea, 44%, a gente pode botar ali quase metade praticamente dos eleitores, dizem que não sabem em quem vão votar ainda. Né? Isso deixa também um campo meio aberto. Só para trazer os números da rejeição, Sheila, Celso Russomano, 40,1%. A pergunta é em qual desses o senhor não votaria de jeito nenhum? 40%, aí nesse caso o eleitor ele pode responder mais de um nome, né, Murilo? 40,1% Celso Russomano, Bruno Covas 24,1%, Guilherme Boulos 23,6%. E eu queria te perguntar, porque na primeira pesquisa veio também a rejeição, foi perguntado sobre a avaliação de governo estadual, do presidente Bolsonaro, e a gente tinha ali uma rejeição grande ao presidente Bolsonaro e ao governador João Dória, que são os patrocinadores, entre aspas, das candidaturas de Covas e Russomano. Esse apoio ainda influencia, você vê, Murilo, esse apoio influenciando nesses novos dados de rejeição aqui na capital paulista? Com certeza, ele influencia para o mal e para o bem para os candidatos. Eu acho também que eles também têm peso para dar votos. Porque como é uma eleição com muitos candidatos, não tenho dúvida que com de 17% a 20%, provavelmente o segundo colocado vai ao segundo turno, né? Então é uma eleição que mesmo com uma rejeição alta, se conseguir fazer entre 17 e 20, a chance de ir ao segundo turno é muito grande, né? Falando desse aspecto, né? A gente diz que essa eleição aqui é uma eleição municipal, mas é inevitável porque os próprios agentes da eleição olham para 2022, né? Temos aí, e a gente já tem falado sobre isso, sobre o peso do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição, mas queria pegar um pouco esse recorte São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque há o apoio do presidente Bolsonaro à candidatura de Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio,
mas Crivella também numa descendente nas pesquisas, né? Correndo o risco de ficar de fora do segundo turno, assim como o candidato Celso Russomano, que neste momento aparece sim na segunda colocação nas pesquisas, mas também com essa mesma descendente sendo observada nas pesquisas de intenções de voto. O que isso diz na sua leitura? Qual o recado disso, Murilo? Olha, se o Celso Russomano e o Crivella conseguirem ir ao segundo turno, será uma vitória do presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro turno. Ao mesmo tempo, se os dois não forem ao segundo turno, ficará politicamente nessas duas cidades muito ruim o presidente Jair Bolsonaro também, né? Vai passar a imagem de que tenha sido derrotado, certo? Então eu acho que nós vamos observar bem no próximo domingo o desempenho desses dois candidatos. Estava pegando aqui os recortes, né, dos entrevistados, Murilo, e a gente até falava um pouquinho disso aqui fora do ar, em relação ao grau de instrução, né, das pessoas, dos eleitores. Qual a importância, né, de você levar essa campanha para a periferia, né? Eu estava olhando aqui, entre os que têm ensino superior completo ou incompleto, né, a maior parte dos eleitores vota ou em Covas, 23,6%, ou em Boulos, 22,7%. Os demais ficam diluídos ali. Quando a gente fala entre analfabetos e ensino fundamental completo, 28,1% votam em Covas, 26,5% em Celso Russomano. A gente pega o Boulos, né, que tem uma campanha, enfim, a vida política dele é construída em cima de movimentos sociais e tal, só 5,8% dessa faixa declara voto aberto no Guilherme Boulos. Você acha que pode ser um fiel da balança, na verdade, né? A gente estava falando aqui da campanha, a campanha está nas ruas, né? A gente já tem uma mudança aqui dos números em relação ao primeiro levantamento, né? O peso da periferia nessa eleição. E se a gente analisar, nas pessoas de analfabeto até ensino fundamental completo, o Gilmar Tato vence o Boulos. Sim. Certo? Aqui é que pode fazer a diferença se tiver o voto útil, né? Porque o Boulos tem dificuldade, está tendo dificuldade de ter voto nessa camada da população, né? O Márcio França, né, ficaria em terceiro colocado, né, entre nessa faixa. É interessante pegar os recortes assim, né, porque isso ajuda a gente a entender muito também como que as campanhas andam, né, nesse... Tem um outro detalhe, o Bruno Covas, né, ele faz 32% com as pessoas com mais de 60 anos, né? É uma interrogaçãozinha para ele se esse eleitorado comparecerá para votar, né? Sim, nós temos que... esse é um aspecto importante, né? Que tudo isso a gente vai ver no dia da eleição. Você tem uma ideia de qual é o perfil do eleitor que não deve ir votar? Porque isso talvez determine um pouco. Olha, em outras pesquisas que a gente tem feito, 70% em média tem declarado que vai comparecer para votar. Certo? A intenção dele é comparecer para votar. As pessoas com mais idade são as que menos dizem que vão comparecer para votar. Mas existe um fator também que a gente vai considerar importante, vai ser o fator climático. Se no domingo chover muito, vai aumentar ainda mais a abstenção. Porque as pessoas não vão querer ficar com guarda-chuva para fora, porque não vão poder entrar nos colégios, né? Vai ter as restrições, né? Então você pode ter certeza que se chover a abstenção será maior ainda, né? Então tem o fator climático ainda que poderá ter uma grande influência em algumas cidades caso venha chover, né? Te surpreende o número de eleitores que até agora ainda não sabem quem vão votar ou está dentro da média histórica? Está dentro da média histórica e na estimulada está abaixo da média histórica, né? As pessoas estão votando, quer dizer, os candidatos são conhecidos, né? Certo? E as pessoas estão votando. Agora a grande dúvida que fica para as últimas 48 horas se vai haver o voto útil ou não, né? Isso eu acho que é uma coisa que... A gente deve ter outro levantamento até lá? Nós vamos fazer. Nós vamos voltar semana que vem aqui com novas pesquisas, São Paulo e Rio de Janeiro. Boa, já fica o convite aí para o Murilo voltar, que é o Band News São Paulo, Sheila. Combinado. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Obrigada, viu, Hidalgo? Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Sheila, sempre à disposição dos amigos. Um bom dia. E olha, fique ligado, porque não só a gente já mantém um compromisso aqui de trazer Murilo na semana que vem, mas também da abordagem de outras pesquisas eleitorais. Reforço o convite, quinta-feira tem Band Eleições na tela da Band, ali pertinho da meia-noite, com transmissão simultânea da Band News FM. E no dia 15 de novembro, cobertura completíssima ao longo de todo o domingo, não esse domingo, o próximo. Primeiro turno sendo realizado com toda a equipe da Band News FM mobilizada para trazer informação em cima do lance para você. E também já tem encontro marcado em caso de segundo turno, vai ser na Band, encontro entre os candidatos, primeiro debate a ser realizado vai ser aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, no dia 19 de novembro, na tela da Band. E claro, com transmissão simultânea aqui da Band News FM, também com cobertura completa. Boa.